Olá pessoal, neste vídeo eu quero falar sobre a vontade de Deus, a vontade do Senhor, a vontade de Deus, e que Deus te abençoe, viu? Antes de eu começar a falar, antes de eu começar aqui, a dar a minha mensagem, eu quero dizer que a vontade de Deus, ela seja perfeita e agradável sobre a sua vida, que a vontade do Senhor se cumpra completamente, perfeitamente sobre a sua vida, E eu quero usar como referência aqui o livro de Tiago, capítulo 4, versículo 13 a 15. Eu quero falar sobre a vontade de Deus. Por que que eu decidi fazer esse vídeo e falar sobre a vontade de Deus? Porque eu percebo que tem muitas pessoas que são decepcionadas, revoltadas, frustradas, devido a alguns acontecimentos que acontecem na sua vida, E muitas vezes nós temos que entender que, como diz o livro de Eclesiastes, há tempo para chorar e tempo para sorrir. Ou seja, nem tudo aquilo, nem todos os desejos pessoais nossos acontecerá da forma que nós almejamos, da forma que nós queremos, da forma que nós desejamos. Então, nós temos que estarmos preparados. E isso nos amadurece espiritualmente e psicologicamente, mentalmente, emocionalmente, porque muitas pessoas se revoltam, se frustram, se decepcionam, caem na depressão, justamente por causa dessas coisas. Então nós temos que, e às vezes a pessoa se pergunta, será que Deus não me ama? Será que eu estou no pecado? Será que eu estou fazendo alguma coisa errada? Será que eu estou falhando? Então a frustração, ela surge quando nós desejamos controlar a nossa vida, as nossas coisas. E nós achamos que os nossos desejos pessoais são os desejos de Deus. E isso mostra que nós somos totalmente dependentes do Senhor. Por quê? Porque nem tudo que nós desejamos pessoalmente, nós conseguiremos, nós teremos. Mas o que eu vejo hoje é que tem muitas pessoas imaturas, infantis espiritualmente, emocionalmente, e que muitas vezes culpam as pessoas ou culpam Deus por certos acontecimentos, por certos fatos na sua vida, Mas a gente tem que estar preparado para tudo, porque a vontade de Deus, ela é perfeita e agradável. A Bíblia diz que em tudo dai graças. E Jesus, ele estava preparado, mesmo ele indo para a crucificação, mesmo ele sendo humilhado, torturado, mesmo ele sendo crucificado, que era um dos piores métodos de morte naquele tempo. Nós não percebemos em Jesus frustração, nós não percebemos em Jesus questionamentos, nós revolta, depressão. Pelo contrário, ele estava preparado para a vontade de Deus. O meu desejo, como uma pessoa de Deus, como um ministro do Evangelho, é que tudo dê certo, é que você prospere, é que você tenha saúde, é que você seja feliz e que você alcance tudo. Mas a realidade da vida é outra. A realidade da vida é outra. Muitas das vezes você vai alcançar várias coisas que você desejar. Muitas metas, muitos sonhos, muitos objetivos. Mas muitas vezes as coisas não vão acontecer, no seu dia, na sua hora, no seu tempo. E talvez nem vá acontecer, porque não é a vontade de Deus. Tem muitas pessoas que estão forçando o relacionamento antes do matrimônio e que Deus está dizendo para ela, nas entrelinhas, que ele não está naquilo, que aquilo não vai dar certo. E mesmo assim a pessoa força, mesmo assim a pessoa quer, mesmo mostrando que não vai dar certo. E assim também são desejos profissionais, desejos de carreira. Muitas vezes Deus quer te levar por outros caminhos, por outras coisas que Ele tem para a sua vida.
E Deus está mostrando que ali se findou, que aquela etapa já acabou, mas tem pessoas que estão ali, naquele momento, estão forçando, estão insistindo com coisas que Deus já disse que não é, porque não é a vontade de Deus. Então a gente tem que entender que os nossos desejos, muitas das vezes, não são os desejos de Deus. E aqui como referência, Lucas 22, versículo 42, diz assim: Pai, se queres, passa de mim este cálice. O momento, que Jesus ia passar, o momento da crucificação, Contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua. Ou seja, Jesus sabia que não ia amenizar. Jesus já sabia, porque era um profeta, de tudo que ele passaria e que ele deveria padecer. Mas uma coisa que nós entendemos também, que quando Jesus ele passa por tudo aquilo, ele ressuscita com poder e glória. Momentos difíceis fazem pessoas fortes. Momentos difíceis fazem pessoas atingir o seu propósito. Então, Jesus ele não se frustrou, Jesus não se revoltou, Jesus não ficou decepcionado, Jesus não ficou com depressão, Jesus não ficou reclamando de Deus, xingando a Deus, murmurando a Deus. Pelo contrário, ele aceitou. Então, quando vier certas coisas na sua vida que venha te contrariar, que não aconteça da forma que você queira, esteja preparado e fala: Senhor, Deus, o que você quer me ensinar? O que você quer me mostrar com isso que está acontecendo na minha vida? Porque Jesus estava aceitando um momento que naturalmente era triste, que gerava dor, sofrimento, tristeza, humilhação, e ele estava aceitando, Então, a pessoa forte não é aquela que é forte quando as coisas estão bem. A verdadeira força é quando a pessoa passa por momentos de adversidades e ela se mantém forte. Ela se mantém, com a cabeça em pé. Ela se mantém erguida. A Bíblia até nos ensina com relação a isso. Se no momento da adversidade você não se mantém forte, significa que a sua força é pequena, E muitas vezes esses momentos são de crescimento, são de amadurecimento, que vai nos levar para o propósito. Os grandes homens de Deus passaram por momentos difíceis, por momentos de sofrimento. José passou momentos difíceis, Davi passou momentos difíceis, Daniel passou momentos difíceis, Jacó passou momentos difíceis. Se você pegar a história dos patriarcas e reis, a maioria passou por situações adversas. Mas uma coisa nós percebemos: eles ficaram em paz com Deus. Eles não deixaram de olhar para Deus. Eles não deixaram de confiar em Deus. Eles não transferiram, o mal e culparam as pessoas, culparam a Deus, ficaram revoltados, Então, eu percebo que existem pessoas assim. E essas pessoas, elas são pessoas infantis espiritualmente, infantis emocionalmente. E Deus nos chama para um crescimento, para um amadurecimento espiritual. Nós percebemos que Jesus, ele estava o quê? Que contudo não se faça a minha vontade, mas a tua. Ele estava tranquilo, ele estava em paz em um momento de dificuldade, de adversidade, de provação, de tristeza natural, não espiritual, mas natural. Olha o que diz aqui o Tiago, o livro de Tiago, Ei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá passaremos 1 ano, negociaremos e teremos lucro, ou seja, ganharemos muito dinheiro. Amanhã a gente vai negociar, a gente vai ter muito lucro. Aí Tiago vem e responde: digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Ou seja, quando queremos controlar tudo, isso surge frustração, decepção, revolta, depressão, porque a vida, ela não está no nosso controle, ela está no controle de Deus.
Até um certo patamar você tem um certo controle. Mas a palavra, a última palavra, ela é de Deus, né? O sim e o não, ele é de Deus. E tem pessoas que estão preparadas para ouvir sim. E isso na vida não é só com Deus, é com as pessoas. Tem pessoas que gostam de ouvir sim da outra pessoa. Mas quando ela ouve um não, muitas vezes a amizade acaba. Muitas vezes ela fica frustrada com aquela pessoa. Mas a gente tem que estar preparado para ouvir o sim de Deus e o não de Deus. E Jesus estava ouvindo naquele momento o não de Deus. E ele já sabia que era um não. Ele já sabia. Ele já tinha consciência que Deus não ia amenizar aquele momento. E que não mudaria a rota, o percurso e o caminho que era a crucificação. E aí, Tiago diz aqui, ó, digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Em lugar disso, deveis dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Ou seja, se Deus quiser. Se Deus quiser, você vai prosperar. Né? Amanhã, se Deus quiser, você vai fazer um negócio amanhã. Se Deus quiser, né, vai dar certo. E tomara que Deus queira. Mas nós temos que estarmos preparados para todas as coisas. Porque quando nós pensamos assim, nós descansamos em Deus. Nós temos paz em Deus. E nada vai, né, nos colocar para baixo. Nada vai nos entristecer, nada vai nos frustrar. Né? As principais pessoas que foram bem-sucedidas foram aquelas que desceram, mas subiram. E tentaram até conseguir. Elas não conseguiram de primeira. Elas não conseguiram na primeira tentativa. Isso é estatística, isso é pesquisa, isso é comprovação. Que as pessoas mais bem-sucedidas na vida foram aquelas que não abaixaram a cabeça, foram aquelas que não desistiram na primeira tentativa, mas foi aquelas que caíram, vamos dizer, né, naquilo que elas estavam intentando, não no sentido moral, né? Que não conseguiram êxito naquele momento, mas não desistiram, que sofreram rejeição, que sofreram perseguição, que sofreram humilhações, né? Mas que elas não desistiram, ou seja, aconteceu certas coisas na vida delas que elas não queriam, mas mesmo assim, né, elas manteram erguidas, elas manteram firmes, elas sabiam do que elas queriam, elas sabiam, né, do que elas eram, do que elas, né, do que elas são. E isso é importante, é saber o que você quer, é saber para onde você quer ir, né? E diz aqui, ó, em lugar disso deveis dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Ou seja, é uma forma de você ser humilde. Deus vai contra o orgulho, Deus vai contra a soberba, Deus vai contra a vaidade humana, né? Tiago, ele confronta a vaidade humana, né? Ele confronta o orgulho humano. Porque quando a gente quebra a vaidade e o orgulho, a gente está preparado para todas as coisas. E quando surge algo que nos contraria, isso nos para. É isso que Tiago está nos ensinando aqui. Isso não vai nos colocar tristes, depressivos, frustrados, revoltados, culpando a Deus, culpando as pessoas. Nós temos que estarmos preparados para todas as coisas, né? Temos que estarmos preparados. Apesar de não queremos, como a maioria, né? Nós não queremos certas coisas que aconteçam, mas nós temos que estarmos preparados para tudo, tudo, tudo. Seja bom ou seja ruim, a gente tem que estar preparado. Porque se caso vier algum ruim, né, a gente já está forte, a gente já está maduro para resistir e vencer isso. Isso não nos colocar para baixo, não nos deixar para baixo, não trazer desânimo, não derrubarmos a nossa fé. A gente tem que estar preparado para essas coisas. Olha o que diz aqui no livro de Provérbios, capítulo 19, versículo 25. Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Deus está dizendo claramente que muitos serão os meus propósitos, os meus desígnios, os meus projetos, os meus sonhos, mas nem tudo, né, será aprovado pelo Senhor. Nem tudo será aprovado por Deus. Então deixemos de sermos
crianças infantis espiritualmente, como se diz, mimados espiritualmente e emocionalmente. E estejamos preparados, né? Como diz o livro de Eclesiastes, há tempo para chorar e há tempo para sorrir. O livro de Eclesiastes deixa bem claro que há tempos, né, de choro, mas há tempos que nós sorriremos, né? Nós iremos sorrir, né? Existe outro versículo que diz, né? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem para amanhã. Então a gente tem que estar preparado para os dois estágios da vida. Infelizmente não são todas as pessoas que estão preparadas, né, para os dois estágios. Então meu vídeo, né, eu senti vontade de fazer esse vídeo para que isso venha te fortalecer, venha te amadurecer. De repente você está aí frustrado, revoltado com alguma perda familiar, com alguma tragédia que aconteceu, né? Com algo que aconteceu no seu relacionamento, com algo que aconteceu na sua carreira profissional. Mas eu queria te dizer uma coisa, não desista, continua. Talvez Deus está te mostrando outra coisa e talvez essa coisa é melhor do que aonde você estava, com quem você estava, né? Deus sabe o que Ele faz. Deus sabe o que Ele faz, né? Olha para você ver, né? Jesus, um homem bom, um homem que fez milagre, um homem que fez sinais, um homem, né? O Filho de Deus. E mesmo assim, Deus não poupou ele de certos momentos difíceis. E olha que não foi só esse momento, teve outros também de inveja, de perseguição sobre ele. Nós também não ficaremos isentos. Esteja preparado, porque depois da morte de Jesus, ele ressuscitou com poder e glória, né? Então esteja preparado, né? Paulo diz, né? Se no momento da adversidade nós não somos fortes, então a nossa força ela é pequena. Então não é quando tudo está bem que a gente demonstra a nossa força, mas é quando as coisas não acontecem, né? Os desejos pessoais nossos não acontecem da nossa forma e mesmo assim a gente prevalece olhando para Deus, olhando para Jesus e acreditando em nós. Por isso não deixe de acreditar em você. Confie em Deus, acredite em Deus e continue andando e continue vivendo, tá? E tire todas as frustrações, todas as revoltas, todas as decepções, não guarde mágoa, não guarde rancor, tá? E pegue tudo isso como um aprendizado para a sua vida, para te fazer mais forte, mais maduro e mais preparado para o propósito do Senhor sobre a sua vida, tá bom? No mais, que Deus te fortaleça, que Jesus te abençoe e que a vontade de Deus, a minha, né, os meus desejos, né, os meus desejos é que a vontade de Deus seja de saúde para a sua vida, seja de prosperidade, seja de salvação, proteção, livramento e que Deus possa, né, te alinhar à vontade dele, que Deus possa te alinhar ao propósito dele, que você esteja alinhado à vontade, ao propósito do Senhor. É o que eu quero declarar, é o que eu quero desejar sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Um forte abraço. E se você gostou desse vídeo, curta, compartilha, leve essa mensagem, né, para o maior número possível de pessoas. Leve a palavra de Deus, leve essa mensagem. De repente tem pessoas frustradas, magoadas, chateadas, achando que às vezes é ela que está no pecado, ela também está falhando, ou culpando Deus, culpando algumas pessoas. E hoje nós falamos sobre isso. Não culpe ninguém, não culpe Deus, não questione, não revolte. E aceite a vontade de Deus sobre a sua vida, tá? E que Deus possa te dar força. E que você possa entender o verdadeiro propósito dele sobre a sua vida. Que Jesus te abençoe.